Mesmo as quedas, minha lentidão, podem nos separar. Sou todo teu, amado meu, quem ousará em nos separar? Minha morte, a perseguição, a angústia, a desolação vão nos separar, pois sou todo teu. Esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Caros irmãos e irmãs, nós celebramos a liturgia do 18º domingo do tempo comum. Estamos na perscruta desse tempo litúrgico do Evangelho de São Lucas. Todo domingo lemos um pequeno trecho desse evangelista. Se vamos à missa todos os domingos desse ano, lemos quase que inteiro o Evangelho de São Lucas, pulando algumas partes. Todo domingo a liturgia traz para nós uma reflexão, para olharmos um pouquinho como que está a nossa caminhada. Como que estamos vivendo no meio do mundo. E ao mesmo tempo, a liturgia dominical dada para nós nos ajuda a não perdermos o alvo. E o alvo é o céu. É lá que queremos chegar. Mas para chegarmos ao céu, nós temos que morrer. Não deu outro jeito. Ninguém entrou no céu se não passou pela morte. Ninguém. Nem o Filho de Deus passou pela morte para ir para o céu. A liturgia de hoje é uma reflexão a respeito da nossa morte. Um domingo de manhã, um tema pesado, disse, né? Mas dizem os santos da igreja que quem não reflete sobre a sua morte não tem uma vida boa. Nem aqui e nem lá. Vou voltar a esse tema no contexto das leituras. Primeira leitura de hoje, Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Realmente, né? Tudo é vaidade. O ter, o querer, o ser é vaidade. Vai um pouquinho mais. Um homem trabalha com inteligência, com competência, com sucesso e se vê obrigado a deixar tudo como herança para os outros. O texto eclesiástico, do Eclesiastes, há dois livros, o Eclesiastes e o Eclesiástico. Esse é o Eclesiastes, é o livro daquele que ensina. Vai entrar em sintonia com o texto do Evangelho. Não é errado trabalhar. Não é errado. Apesar de ser uma sina lá do Gênesis, que vem para nós como o pecado, o trabalho, trabalharás a terra para ganhar o pão. Lá no Eclesiástico, trabalhar não é pecado. Ainda o texto diz, o trabalho com inteligência, produzindo frutos, com competência e sucesso, não é pecado trabalhar. Precisam ver no que nós colocamos esse trabalho. Ainda vai dizer dos trabalhos e preocupações que desgastam sobre o sol, toda a vida é um sofrimento. A ocupação um tormento, também isto é vaidade.
primeira leitura de hoje. O Salmo para nós é um alento, mas nos relembra, somos pó e voltamos ao pó. Relembra Jó. Viemos do pó e voltamos ao pó. Coloca a figura de Deus. Para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem. Isso é Deus. Deus é eterno, nós somos transitórios. Nós somos passageiros. Passamos pelo tempo e entramos na eternidade. O Salmo pede: ensina o Senhor a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Contar os nossos dias. Saber que nós não somos eternos aqui. Que passamos. Portanto, a gente ter essa sobriedade nesse pensamento. Não somos eternos. Por isso dizia a reflexão sobre a morte. Segunda leitura, a carta aos Colossenses. Aspirai as coisas celestes e não as coisas terrestres. Aspirai aquilo que é invisível e não aquilo que é visível, porque o visível fica aqui. O tocável, o tangente fica aqui. O invisível nós levamos conosco. Não levamos nada que é visível conosco, nada. Então aspirai as coisas lá do alto, não as coisas da terra. As coisas da terra são importantes, mas têm que ser deixadas aqui. Tem que ser deixadas aqui. Não é nossa, pertence a esse mundo. São Paulo coloca aqui um tanto de coisas que pertencem à terra. A imoralidade, a impureza, a paixão, os maus desejos, a cobiça, a idolatria. Isso pertence à terra, tem que ser largado aqui. São Paulo, ainda na carta aos Colossenses, vai dizer que esse passar pela terra tem que gerar um homem novo, a imagem de Jesus Cristo, para ganharmos o céu. Criar em nós um homem novo, para ganharmos o céu. Deixar as coisas para trás. Bem, vamos ao texto do Evangelho. Eu vos dizia que a gente faz uma reflexão com essa liturgia sobre a morte. Os padres da igreja dizem que quem reflete sobre a morte vive bem. Não é um pecado refletir sobre a morte. E nem mesmo, ao mesmo tempo, uma coisa não sadia, um masoquismo, não. É bom a gente refletir como que a gente vai morrer. Afinal, vamos passar por isso, né? O texto de hoje vai colocar um homem que chega em Jesus Cristo no meio da multidão. Jesus é aquele que atrai, Jesus é o divino mestre, divino juiz. As interpretações de Jesus no Evangelho de São Mateus, de São Lucas, são bonitas. De repente, escutando o mestre falar, vai falar: ele pode me ajudar. Ele pode me ajudar. Ele é sábio, ele é um mestre. Alguém na multidão vai dizer assim: Senhor, peça ao meu irmão que reparte a herança comigo. Pede a ele, o Senhor é sábio. Esse homem não está pedindo nada demais. Está pedindo apenas que alguém o ajude. Pedindo ao mestre que o ajude. Não vejam a resposta de Jesus aí como uma falta de educação para eles. Para ele, não. Jesus fala: olha, tem a lei. Quem me fez juiz entre você e teu irmão? Vai lá e cumpra a lei. Questões de heranças, como machucam a gente isso, né? Como machucam? Quantas famílias a gente já viu destruída por causa de meio terreno, por causa de uma penteadeira que ficou na casa da tia que morreu. Quantas vezes nos machucamos com isso? E vão fazer assim conosco quando nós partirmos também. Não vai ser diferente. Não levamos nada.
A lei vai dizer assim para eles: olha, segundo a lei deles, se tem 2 irmãos, se tem 3 ou 4, o primeiro recebe 2/3 da herança, é dele, com os bens. Por quê? Para preservar o patrimônio, para poder produzir, viver na terra. Se todo mundo vende tudo, não come. E 1/3 é dado para o segundo filho ou para os outros filhos. É a lei deles. Talvez ele está reclamando aí que não foi dado aquilo que lhe era justo. Talvez, mas a lei deles é essa. Não é uma lei tão difícil de ser interpretada assim. Por isso Jesus fala assim: quem me fez juiz, vai lá e cumpra a lei. Mas Jesus vai dizer uma palavra para ele: é o divino mestre. É o divino mestre. Cuidado com a riqueza, cuidado com as posses, cuidado com aquilo que vos prende aqui. A vida não consiste nos bens que você tem, vai além disso. É uma reflexão para nós. Quantas vezes a gente pensa assim, que a gente vai ser feliz mediante aquilo que nós vamos ganhar, possuir, ter, roubar, adquirir? São verbos que no dia a dia estão aí, e o mundo não chama isso. Se a gente compra uma casinha ali boa, dá para morar todo mundo, a gente logo olha a casa do vizinho que é maior, não é assim? Ou não? Falar a felicidade está naquilo ali, né? Sempre que a gente olha para a grama do vizinho, ela sempre é mais verdinha, né? Engraçado isso. Só que quando você chega em cima da grama, ela é igualzinha a nossa. Não mudou em nada. Não mudou em nada. Cuidado com essas riquezas. Cuidado em colocar a vida no ter. Cuidado no colocar a vida no ter. Não estou dizendo que não ter é a felicidade. Pelo contrário. Não ter o mínimo para sobreviver também não é justo. Bom seria que todo mundo tivesse aquilo que dá para a sobrevivência. Isso era a vontade de Deus lá no princípio. A vida não consiste, a felicidade não consiste no ter. No ter. Agora esse ter faz com que a gente perca a vida eterna. Perca o céu. Porque quando começamos a ter, a ambição vem. Sempre mais. Vai contar uma parábola. Um homem trabalhou bastante. Livro do Eclesiástico. Trabalhou a terra. Fez. Aquele ano, Deus foi bom com ele na colheita. Produziu muito. Não está falando que trabalhar é pecado. Não, produziu. Mas não pensou nos outros. Pensou em si. Somente em si. Pensou que era eterno. Pensou que era eterno. Os bens fazem com que quando adquirimos tanto, achamos que não vamos morrer. Não vamos passar. Vamos ficar com ele. O que ele fala para si mesmo? Vejam bem o texto. Construirei um celeiro maior. Vou guardar não só o trigo lá, mas todos os meus bens. E vou dizer para minha alma: alma minha, regala-te agora. Tens para viver 5 gerações. Tens. Regala-te, come, bebe, dorme, descansa. Leva a vida que você queria. A gente briga por pouquinho, não é? Em herança, muitas vezes. Porque nós não temos tanto o que brigar. Mas tem muita gente que tem demais, né? 2% de toda a riqueza do mundo estão na mão de poucos. De muitos. E 98% está na mão de poucos. É assim que é o mundo, né? É assim que é o mundo.
Não pensou nos outros? Qual seria o pensamento certo aí? Deus, que bom que o Senhor me deu o trabalho, me deu a força, me deu o alimento para esse ano. Eu vou repartir com os outros, vou viver uma vida boa. O ano que vem, o Senhor dá de novo. O Senhor me dá força, eu vou trabalhar de novo. Porque aquilo que acumula se perde, o que se reparte se produz mais. Talvez o pensamento fosse o certo dele, não pensar só em si, não ao trabalho que é condenado aqui, mas o egoísmo dele. Pensa só em mim, alma minha, regala-te. Tem o verbo, tem o pronome eu aí, repetido com muitas vezes. Muitas vezes. É eu que descanso, é eu que vou comer, é eu que vou viver, é eu. Está o erro dele aí. Está o erro dele aí. A hora que termina de falar, Deus o chama do quê? De louco. 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 Hoje mesmo a tua vida vai ser pedida. Dizia-vos a respeito da morte, quando a nossa vida for pedida, porque nós não escapamos disso, né? Adiamos, mas não escapamos. Do que Deus vai nos chamar? De sensatos ou loucos? Do que vai nos chamar? Quando a gente faz uma reflexão sobre isso, a gente tenta mudar as atitudes de hoje. Como vivemos hoje? Sabendo que nós vamos partir. Que herança nós largamos os nossos filhos, para o nosso mundo? Que herança largamos para as pessoas? Materiais ou imateriais? Vamos lembrar de nós como aqueles que só pensavam em bens, trabalhar. Eu não acho elogio nenhum na beira do caixão quando alguém fala assim, foi um exímio trabalhador. Eu fico meio preocupado se falarem isso de mim. Não vim aqui só para trabalhar, não. Porque trabalhar é material, né? Produz só material. Produz só material. O que vão dizer a respeito de nós? Do que Deus vai nos chamar? Essa é a reflexão. Nessa noite mesmo, pedirás conta da tua vida. Não levará nada consigo. Só aquilo que lhe plantou de bom. Só o invisível. Só o invisível. Seria sensato o homem que soube usar dos bens daqui, do seu tempo de trabalho, tempo de família, tempo de viver, de divertir, de viajar, de passear, sobre usar do seu tempo para bem viver no meio desse mundo. Chegou lá, não foi chamado de louco, foi chamado de sensato. Foi chamado de sensato. É uma reflexão boa para a gente no domingo, né? Como que nós estamos vivendo? Como estamos vivendo? Tem um ditado que eu gosto muito, que eu vou terminar com ele. Caixão não tem gaveta. Não é assim? Caixão não tem gaveta. Pense nisso. Daqui não levamos nada. Entramos nus, saímos nus. O que sobra em nós é o invisível. O que estamos fazendo com o invisível? Com aquilo que é eterno, aquilo que é rico diante de Deus, que nos faz rico diante deles. O que estamos fazendo por isso?